Modelo tradicional da divisão societária, por exemplo, 50-50, é apenas uma utopia de promessas que no futuro com certeza serão quebradas. Provavelmente um sócio vai trabalhar menos que um outro, provavelmente um falou que ia investir algo e parou de investir, e por fim a sociedade acaba muitas vezes tendo uma ruptura e tendo desavenças. Já nesse modelo do Slice and Pie, que define um método flexível para a distribuição societária, ele defende que cada um deve receber o seu percentual conforme o risco que está assumindo. É como se fosse calculado o tempo de dedicação de cada um, como se fosse o custo de oportunidade que essa pessoa teria no mercado de trabalho, ou seja, se essa pessoa ou você, fundador da sua empresa, fosse trabalhar em um outro negócio, qual seria o seu salário? Qual seria o seu ganho financeiro que você está abrindo mão para dedicar a essa startup ou essa empresa? Esse valor vai ser calculado como um velocímetro para o aumento da sua participação a essa torta. Então, essa torta, ela representa o capital social da empresa. Quem investe mais tempo, ele vai ter uma distinção de que está investindo mais tempo e está arriscando mais para esse projeto, e ele necessariamente terá uma maior participação. Porque os fundos, eles não querem investir em empresas que não aplicam a justiça, não aplicam o percentual correto para aqueles que mais estão se arriscando. Se preparem, porque numa série A, que é uma rodada de captação de investimento maior, os fundos vão olhar isso e vão perguntar quem está dedicando mais tempo, quem está está se arriscando mais nesse negócio. Mas calma que esse livro, Slice and Pie, ou em português, Dividir o Bolo, tem muito menos a ver com tabelas e planilhas de divisão societária e muito mais a ver com emoções humanas, que é o que realmente pega quando estamos empreendendo. Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo Cast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com os hosts Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica. O livro Dividir o Bolo, com o título original em inglês Slice and the Pie, foi publicado inicialmente em 2013. O autor é o americano Mike Moyer, que além desse já escreveu mais 8 livros de negócios e é professor de empreendedorismo na Universidade de Chicago. Ele também já fundou e investiu em diversas empresas. Nessa obra, Mike descreve um mundo onde empreendedores e participantes de startups infelizmente tiram vantagens uns dos outros com mais frequência do que imaginamos. Uma má divisão das cotas é a regra e não a exceção. Igualdade é raro. A intenção da igualdade está ali, mas a prática da igualdade não. Esse livro traz um modelo de divisão de equity, que permite que todos alinhem a intenção de serem justos com a ação de realmente serem. Seja bem-vindo hoje ao nosso episódio do Resumo Cast, que está muito especial e conta com a presença de um dos nossos Tribers apoiadores. Aqui é o Pedro Muschitz, sou consultor empresarial, fundador da Wiggle Consultoria. Também sou founder aí da Fintech Travel Wix, o qual passou por um processo de aceleração aí no Resumo Cast. Lá atuo junto com os meus sócios. Sou ouvinte do Resumo Cast de muitos anos e aqui no Resumo Cast eu aprendi muito sobre startups e negócios e empreendedorismo. E já atendi com trabalhos de governança, gestão e sociedades mais de 100 empresas pelo Brasil, Estados Unidos e Portugal. Vamos então à mensagem central desse livro. A mensagem central do livro, para mim, é que o mundo seria muito melhor se as empresas utilizassem o modelo flexível da distribuição societária. E com esse modelo definido, as pessoas focassem todos os esforços, não em brigas por percentuais, mas na construção do negócio, no lugar de ficarem lutando entre si pelas fatias das tortas. Pense em qualquer tipo de negócio ou empreendimento como sendo um bolo ou uma torta, que pode ser dividido em várias fatias. E o modelo Slice and Pie serve para determinar o tamanho de cada fatia que cada participante do negócio deve receber.
Então vamos lá. O modelo de Slice and Pie, ou fatia da torta, é um modelo constituído para empresas ou empresários que estão iniciando um novo negócio e desejam definir o cap table, ou o percentual societário. Só que o grande desafio é que em faculdades, em cursos, nós nunca escutamos esse modelo flexível. E o modelo de Slice and Pie defende que nós podemos dividir esse percentual durante a trajetória do negócio. Esse método, ele defende que é possível a gente tornar flexível as distribuições de cotas conforme o andar da carruagem, e que o modelo tradicional da divisão societária, por exemplo, 50-50, é apenas uma utopia de promessas que no futuro com certeza serão quebradas. Provavelmente um sócio vai trabalhar menos que um outro, provavelmente um falou que ia investir algo e parou de investir, e esses modelos tradicionais acabam gerando suposições e hipóteses que não são cumpridas, e por fim a sociedade acaba muitas vezes tendo uma ruptura e tendo desavenças. Já nesse modelo do Slice and Pie, que define um método flexível para a distribuição societária, ele defende que cada um deve receber o seu percentual conforme o risco que está assumindo. E esse percentual de risco está atrelado a dois indicadores básicos: indicadores de métricas de tempo e de dinheiro, ou como o autor fala, métricas financeiras e não financeiras. Apesar do modelo Slice and Pie poder ser parte de um contrato legal, no centro do modelo existe um acordo moral. Quando implementado como aqui descrito, ele fornece uma estrutura justa, não favorece uma pessoa sobre outra e garante que todos recebem o que merecem. A maioria das pessoas quer tratar os outros com justiça, mas poucos sabem como fazer. O modelo Slice and Pie é exatamente esse como. Ele ajuda as pessoas que se importam em fazer o bem. Claro, a ganância pode ser uma força poderosa que por vezes leva as pessoas a agirem de maneira sem escrúpulos. Uma pessoa pode agir dentro da lei para capturar participação para si mesmo em detrimento dos outros. Mas só porque é algo legal não significa que é justo. Algumas pessoas são tão dominadas pela ganância que a justiça não parece ter importância. Talvez você seja capaz de evitar essas pessoas durante sua carreira como empreendedor. Não é sempre fácil, mas mesmo que você se encontre em uma situação desconfortável, o modelo Slice and Pie pode ajudar. Aplicar o modelo irá te dizer o quanto estão tendo vantagem e com isso você pode tomar as melhores decisões sobre o que fazer a respeito. A vontade de uma pessoa em aplicar o modelo Slice and Pie pode ser um indicador da sua intenção de ser justo. Se você encontrar alguém que não quer usar esse modelo de jeito nenhum ou não participaria da sua startup e muito menos pediria para se juntar a ela se tivesse que usar o Slice and Pie, então essa pode ser uma evidência do caráter dessa pessoa. E você pode estar diante de uma importante decisão de negócios. Então, por que aumentar o risco? Startups já são arriscadas demais. Decida com sabedoria. Então vamos lá. Um exemplo prático disso seria o seguinte: pense numa empresa que iniciou esse negócio e não tem caixa suficiente para pagar os fundadores e as pessoas que estão participando. Então o que é feito? É como se fosse calculado o tempo de dedicação de cada um, como se fosse o custo de oportunidade que essa pessoa teria no mercado de trabalho. Ou seja, se essa pessoa ou você, fundador da sua empresa, fosse trabalhar em um outro negócio, qual seria o seu salário? Qual seria o seu ganho financeiro que você está abrindo mão para dedicar a essa startup ou essa empresa? Esse valor vai ser calculado como um velocímetro para o aumento da sua participação a essa torta. Então, essa torta, ela representa o capital social da empresa. Quem investe mais tempo, ele vai ter uma distinção de que está investindo mais tempo e está arriscando mais para esse projeto, e ele necessariamente terá uma maior participação. Porém, o autor ele defende que é importante colocar um multiplicador em cima do tempo, do custo-oportunidade. O multiplicador de dinheiro investido nessa torta, que seria o capital social financeiro dos sócios ou de investidores, de quem está ali participando, ele deve ser multiplicado por 4, porque normalmente as pessoas elas têm mais tempo do que dinheiro disponível. E quando esse cálculo é feito em cima de uma calculadora ou de uma planilha mesmo de Excel, é possível observar o crescimento e o desenvolvimento dessa torta, que provavelmente será vendida um dia. E quando essa torta for vendida, quem arriscou mais tempo e dinheiro terá uma fatia maior para receber com a venda dessa torta.
Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. O que pode acontecer quando grandes ideias de negócios se encontram com a maior plataforma de e-commerce da América Latina? Os consumidores têm mais opções e recebem melhores produtos, a economia se aquece e você, empreendedor, mostra ao mundo do que é capaz. Com 10 anos de mercado, a Nuvem Shop é a quinta startup mais valiosa da região, com mais de 90 mil clientes ativos. Quer criar a sua loja online? Por que não buscar um parceiro que é expert no varejo online brasileiro? A plataforma da Nuvem Shop possibilita a criação e gestão de suas vendas de forma super simples e eficaz, com mais de 150 ferramentas e mais de 1.000 agências parceiras para apoiar a jornada do seu negócio. Mas o que eu mais gosto na Nuvem Shop é que eles entendem os desafios dos empreendedores, se preocupam com o caminho do lojista e por isso oferecem apoio, treinamentos e soluções diferenciadas. Acesse resumocast.com.br/Nuvem Shop para ver como é fácil criar a sua loja online agora mesmo e mostre ao mundo do que você é capaz. Mas não demora muito não, pois a Nuvem Shop é parceira do Resumo Cast e criou uma super oferta com 25% de desconto na primeira mensalidade, além de 30 dias grátis se você usar o nosso link, resumocast.com.br/Nuvem Shop. O Slicing Pie inicia quando um grupo de startupeiros, os fundadores de uma startup, começam a executar na prática a sua ideia de negócios. Segundo o autor, as formas mais comuns de dividir esse negócio que está iniciando são baseadas em previsões do futuro, capacidade de cada um dos sócios negociar a sua parte e todo um conjunto de regrinhas que estão sempre erradas e nunca são justas, segundo o autor. Para usar o método Slicing Pie, pense na sua startup ou ideia como uma aposta. Quando as pessoas fazem uma aposta em uma startup ou negócio e não são pagas financeiramente com dinheiro por isso, elas estão apostando no futuro sucesso do negócio, para aí então serem pagas. É impossível prever o futuro, mas é totalmente factível entender as apostas. Os fundadores geralmente apostam seu tempo, dinheiro, suas ideias, relacionamentos, aparelhos como computadores próprios e até mesmo imóveis. Muitas startups de sucesso iniciaram suas operações nas garagens de algum sócio. O segredo está em descobrir o valor justo de mercado de cada uma dessas apostas, de cada um dos sócios, transformar esse valor justo de mercado em fatias da torta e distribuir justamente de acordo com o risco assumido, porque, afinal de contas, cada aposta é um risco. E esse modelo, ele é muito interessante quando ele é aplicado. Por quê? Ele não precisa muitas vezes ser executado à risca todos os passos. Ele pode ser também adaptado para cada tipo de empresa. Como o autor fala nesse livro, ele foi criado para startups, mas todo empresário e toda a sociedade pode usufruir dessa metodologia. Um exemplo prático foi na nossa própria fintech. Quando a gente começou, a gente não tinha o conhecimento dessa metodologia, mas nós tínhamos uma percepção dessa divisão por dedicação, por tempo, o que cada empresa tinha feito, e a nossa fintech mesmo foi uma spin-off desenvolvida dentro de outra empresa. Consequentemente, existia critérios de avaliação que trariam um valor para esse negócio. E a partir disso, ocorreu a primeira organização societária dela, em percentuais. Com o tempo, nós passamos por um aumento de time, entrou novos sócios, passamos por rodada de captação, até que nós encontramos um advogado que se tornou nosso advisor, que começou a nos orientar sobre metodologias de organização do cap table, uma organização hoje que se considera necessária para uma série A, para uma rodada com fundos de investimentos profissionais, onde os próprios fundos eles chegam e analisam se o cap table, a distribuição societária está justa, está correta, porque os fundos eles não querem investir em empresas que não aplicam a justiça, não aplicam o percentual correto para aqueles que mais estão se arriscando. E foi muito legal que o nosso conselheiro trouxe exemplos, trouxe metodologias semelhantes a essas para nós e falou: se preparem, porque numa série A, que é uma rodada de captação de investimento maior, os fundos vão olhar isso e vão perguntar quem está dedicando mais tempo, quem está mais está se arriscando mais nesse negócio. E isso também serve inclusive de aval para investimento ou não de grandes fundos. O
valor justo de mercado de 1 ano de tempo de uma pessoa, por exemplo, é igual ao seu salário para um trabalho de uma empresa que oferece algum cargo similar. Então, se você renunciar a esse salário para trabalhar para uma startup fazendo um trabalho similar, você está arriscando esse montante de dinheiro. O custo de oportunidade de trabalhar para uma startup é igual ao montante de dinheiro que você teria ganho fazendo um trabalho similar em outro lugar. Da mesma forma, o valor justo de mercado de espaço de escritório é igual ao montante de dinheiro que a pessoa pode cobrar por esse espaço. Então, se o proprietário permite que você use o espaço do escritório sem nenhum custo, ela está arriscando a quantidade de dinheiro que, de outra forma, teria recebido de alguém que tinha o dinheiro para pagar. É como em qualquer parceria. Todas as contribuições para o projeto têm um determinado valor e quem contribui recebe algo de contrapartida. A única razão pela qual uma pessoa racional estaria disposta a participar de uma startup e aceitar esse risco é porque eles acreditam que a sua remuneração final será muito superior ao montante que teriam sido pagos trabalhando em outro emprego ou investindo seu capital em renda fixa e segura. Infelizmente, a chance disso realmente acontecer é muito baixa e o risco de receber nada é muito alto. Startups são extremamente arriscadas. Um ponto muito interessante que o livro traz sobre o controle de tempo é que muitas pessoas, ou a maioria delas, inclusive o próprio autor diz, não gosta de controlar tempo. Porém, existem poucas ferramentas ou outras maneiras que darão uma visão melhor sobre o que está acontecendo com a empresa ou com a startup do que um relatório de tempo. Infelizmente, ou felizmente, é a métrica que vai trazer uma percepção da dedicação da pessoa ao projeto. E para controlar isso, existem diversas maneiras, seja softwares gratuitos como o próprio Toggle, ou uma planilha do Excel que vai ter ali as horas, o dia, quantas horas está sendo dedicada, ou algumas empresas mesmo se comprometem aproximadamente. Eu vou me dedicar, cada sócio fala ali, vai se dedicar a X horas por semana e a cada 3, 6 meses ocorre uma prestação de contas, se está acontecendo isso ou não. O fato é que o controle de tempo, e existe até um livro que já foi dito aqui no Resumo Cast, Mais Tempo, Mais Dinheiro, que fala sobre o tempo ser uma moeda realmente financeira, onde ocorre essa troca. Então, é importante ter esse controle nessa metodologia. A fatia é uma unidade fictícia de medida que permite que os empreendedores aloquem uma porcentagem do bolo com base em valores observáveis, em vez de suposições sobre o futuro. Fatias refletem o que alguém teria sido pago para a mesma contribuição em outra empresa que poderia pagar, e um multiplicador que reflete o elevado risco de não ser pago. A startup usa fatias quando não pode pagar em dinheiro. Há 2 etapas para alocar contribuições em um projeto de startup segundo o modelo Slice the Pie. Em primeiro lugar, converter contribuições para fatias. A fórmula é a seguinte: fatia do bolo é igual ao valor justo de mercado, vezes multiplicador. A alocação de dinheiro é mais difícil de encontrar do que outros tipos de contribuição, então o multiplicador dele é de 4. As contribuições não financeiras têm um multiplicador de 2. Em seguida, aplique essa fórmula, que te dirá a contribuição relativa de um indivíduo para outros contribuintes. Participação individual em porcentagem igual fatias individuais dividido por total de fatias de todos os participantes. Pronto, essas 2 fórmulas representam a simplicidade do modelo. A parte mais complexa mesmo, e que é o foco principal do livro, é a determinação do valor justo de mercado para cada contribuição, de maneira que possam ser transformadas em fatias de bolo. Um outro exemplo bem bacana que dá para as pessoas se identificarem foi uma empresa que estava criando uma marca de sorvetes especiais, sorvetes sem glúten, sorvetes sem lactose, algo muito exclusivo. E essas pessoas, elas já tinham tido experiências não muito agradáveis com sociedades anteriores. E quando eles me chamaram para estar ajudando nesse projeto de consultoria, de governança e de gestão, eles trouxeram desde o primeiro dia: nós queremos algo que seja justo para ambas as partes,
partes, que esteja claro como vai funcionar a participação societária, que esteja claro as regras de entrada e de saída. E quando eu apresentei o Slice and Pie para eles, foi muito legal, porque eles se identificaram com a metodologia, todos leram o livro, se dedicaram a entender o modelo e aderiram 100% ao método, entendendo que era um modelo mais seguro e mais tranquilo, que previa todas as possíveis ocorrências ou desigualdades que poderia haver na sociedade no futuro, e toparam executar esse modelo. E foi tão legal porque eles não somente avançaram com essa sociedade, como eles já lançaram produto no mercado, e eu digo que existe uma leveza na gestão, uma leveza entre os sócios de comunicação, expectativa e realidade, tudo porque estão utilizando uma mecânica, uma metodologia que já arbitrou as regras do jogo. E aí, uma frase muito legal que eu sempre usava nas reuniões, que se o percentual está assim hoje, tudo bem, e se ele ficar diferente lá na frente, tudo bem também, porque a metodologia ela traz com clareza que às vezes algum sócio não vai poder se dedicar ou investir tanto quanto o outro pode, e não é problema isso, porque a empresa continua crescendo, a torta continua recebendo os ingredientes necessários, e como o livro fala, essa metodologia ela traz o valor justo que cada um vai poder receber conforme dedicação, finanças e risco investido. Outro exemplo prático também é de uma startup que eu fundei junto com a minha esposa, que desde o início tiveram sócios que entraram no projeto, mas que por algumas questões da vida, de direcionamento, de foco, precisaram sair da sociedade. E esse modelo do Slice and Pie, também aplicado nessa startup junto com a minha esposa, trouxe uma clareza tanto da saída da sociedade, tanto do pagamento da torta aos pedaços de quem já tinha investido em ingredientes, quanto também foi muito mais fácil a inclusão de uma nova sócia que entrou já dentro desse modelo, dessa metodologia, o qual incentiva o crescimento da torta, o qual incentiva a dedicação, o trabalho, e esse método foi até uma das questões que essa nova inclusão societária trouxe segurança para ambas as partes, dizendo que, olha, ambos vão estar vendo a dedicação de tempo, de recurso, e vão estar cuidando com carinho desse projeto, e em busca de aumentar o valor desse negócio e em busca da venda dessa torta lá no futuro. E um último exemplo bem bacana também que eu trago foi de uma sociedade que eu atendi, que começou não faz muito tempo, uns 2-3 anos, mas que no começo tinha uma divisão societária de 50-50, porém com o passar dos anos, um dos sócios começou a aportar muito mais capital e começou a ter uma percepção de que estava tendo uma diferença percentual societária, mas se sentia muito culpado, se sentia muito mal de poder até conversar com seus sócios sobre isso. Até que em uma das reuniões de governança de sociedade, essa pessoa abre para mim sobre esse sentimento, até com um pouco de receio, né, de como ia ser passado, porque infelizmente no Brasil, às vezes a gente tem muito a questão de sermos um povo latino, muito emotivo, e não conseguimos falar de coisas objetivas, e essa metodologia, por ser muito objetivo, muito prática, ela traz uma tabela que diz o seguinte: fulano, sócios, existe um modelo matemático objetivo, que se você investiu tempo, recurso, ativos não financeiros, você merece isso dessa empresa, e tira então essa emoção da definição percentual societária, e quando foi apresentado para essa sociedade, ficou muito mais claro que precisava ocorrer um rebalanceamento do cap table, dessas cotas, e pela metodologia, né, apresentada do Slice and Pie, foi possível então trazer a sugestão e começar esse processo de rebalanceamento sem a quebra societária, onde as pessoas começaram a entender que realmente é justo, se alguém arriscou mais financeiramente, se alguém se dedicou mais e está passando por esse desafio maior, esse rebalanceamento ele é justo e ele precisa ser executado. Então existem inúmeros exemplos práticos de ações que já estamos utilizando aqui no Brasil da metodologia, e eu digo com clareza, tem trazido muito mais confiança para as pessoas, inclusive arriscarem a terem sociedades quando as regras são claras. Infelizmente não aprendemos isso na faculdade, não aprendemos isso em outros lugares, e eu acredito que existem muitas sociedades que estão deixando de existir simplesmente pelo fato das pessoas terem medo de se ferirem, terem medo de se arriscarem e com medo de se desfazerem uma sociedade ou terem uma divisão desigualitária. Por isso que essa metodologia é tão fantástica e ela vai ajudar muito o nosso país, as pessoas a realizarem mais novas sociedades e negócios incríveis.
Diversas são as objeções que os envolvidos com o projeto apresentam a respeito do modelo Slicing Pie. Vamos ver algumas delas. Objeção 1. Eu quero manter o controle. Esse método vai dar o controle para quem correr mais risco. Essa é a forma mais justa. Quem tem mais a perder deve ter o poder de tomar as decisões mais críticas. Então, se você quer ter o controle, assuma a maior quantidade de riscos. Objeção 2. Esse método é muito complicado. Quero algo mais simples. O algo mais simples seria chutar porcentagens aleatórias para dividir o bolo. Para usar esse método, você terá sim que determinar o valor justo de mercado das contribuições. Terá que monitorar as entregas dos envolvidos, controlar como o dinheiro está sendo gasto, mas essas já são as atividades de qualquer empreendedor mediano. Na verdade, o método Slicing Pie é muito mais simples. A porcentagem de ganho de cada um deve ser sempre igual à porcentagem de risco corrido para conseguir os ganhos. O que é realmente complexo são as disputas jurídicas sobre participações que sempre acontecem quando os fundadores estão captando investimentos e focados em crescer as suas startups. Para quem é esse livro? Então esse livro eu recomendo para todo empresário que deseja constituir uma sociedade com um modelo percentual justo, flexível e que apresente o risco de cada pessoa dentro do projeto. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? O que mais me marcou com esse livro foi que todo desafio que a gente tem na vida empresarial, nos negócios, provavelmente alguém também está passando ou já passou por algo semelhante e escreveu ou desenvolveu uma metodologia para superar isso. E no meu caso foi exatamente isso. Como eu vim construindo, executando e abrindo negócios há alguns anos da minha vida, sempre que eu chegava nesse momento de definição percentual societária, eu não tinha um parâmetro. Eu ficava inseguro, eu não sabia qual metodologia utilizar, porque mesmo tendo faculdades, especializações ao redor do mundo, eu nunca tinha estudado um modelo como esse tão claro e simples. Então o que mudou na minha vida foi realmente entender que existe um método e um modelo flexível, objetivo, que apresenta o risco assumido de cada pessoa, a dedicação e o dinheiro aportado, e com isso ele traz com clareza como constituir essa sociedade, esse percentual e como desfazer. Então eu recomendo para todos esse modelo, porque mudou a minha maneira de ver os negócios e ver os aportes dentro das empresas. Frase de outdoor. A frase que mais me marcou, que eu mais gostei ali no livro, foi que o autor diz o seguinte: você pode não ter o que deseja, mas certamente você terá o que você merece. Desafio para o ouvinte. Agora temos um desafio prático para você que nos acompanhou aqui sobre esse tema super relevante para quem está empreendendo. Aí a divisão do bolo, a divisão da torta de um negócio. Mas antes do desafio, um grande agradecimento aos nossos Tribers conselheiros que quiseram deixar o seu legado aqui nesse episódio do Resumo Cast. Eu estou falando de Igor Conrado, André Moreira Martins Arruda, Guilherme Beco, Tiago de Souza Santos, Jonatas Serra da Silva, Nilson Batista Filho, Jaime Oide, Valéria Menegaso, Marcílio Guedes Drummond, Francisco Felinto da Silva Júnior, Cláudia Inaba, Regiane Salateu, Carlos Eduardo Tamborino, Simone Pous, Túlio Severo Júnior, Fernando Oliveira, Francisco De Bierne, Fábio Luiz Bonato, Ronaldo Miguel, Luiz Alberjante, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, o próprio Pedro Muschitz, que além de ser um dos nossos apoiadores, participou desse episódio e pôde agregar muito conhecimento, Gustavo José de Luna Campos e o Alexandre Nepomuceno de Almeida. Quer se tornar um Triber, apoiador ou conselheiro do Resumo Cast? Visite resumocast.com.br/apoia-se. Os nossos Tribers apoiadores têm a oportunidade de participar do melhor clube do livro do Brasil e ainda deixar o seu nome, o seu legado aqui em um dos nossos episódios. Agora vamos para o desafio para você que nos acompanhou aqui até agora. Você já calculou o seu custo anual? Ou seja, quanto é que uma empresa precisa pagar
para ter a sua participação nesse negócio durante um ano inteiro. E é muito importante ressaltar que você precisa determinar se vai participar dessa empresa durante o seu tempo integral, full time, ou tempo parcial, meio turno. Imagine que você vai contratar um pintor, um freelancer, uma empresa para prestar um determinado serviço, e esse serviço tem um custo. Esse custo geralmente é baseado no valor das horas de trabalho dos profissionais envolvidos com a entrega. Mas você já calculou a sua hora de trabalho? Para isso, precisa descobrir quanto o mercado paga para uma vaga de trabalho similar à sua. Então, se você tem uma graduação específica, nutricionista, contador, arquiteto, engenheiro, dessa forma fica mais fácil pesquisar quanto o mercado está pagando em média para essas profissões com uma simples pesquisa no Google, por exemplo. Mas vamos supor que, com as suas qualificações e experiência, você chegou à conclusão que o seu salário mensal precisa ser R$ 4.800 por uma jornada de 8 horas de trabalho. Isso significa que se você for iniciar uma startup com alguns sócios, a sua parte justa para trabalhar em tempo integral nesse projeto é de R$ 57.600 por ano. Esse é o valor da sua aposta, é o custo de oportunidade de dizer não, possivelmente para um emprego que irá lhe pagar esse mesmo montante, e dizer sim para um determinado projeto. Esse valor de R$ 57.600 ele está diretamente proporcional às suas qualificações, à sua experiência, aos trabalhos que já executou no seu portfólio, e ele tende a aumentar de acordo com a sua jornada. Então vai lá, aceite o desafio, calcule seu valor justo de mercado para trabalhar em tempo integral durante um ano e questione-se quais são as qualificações, as expertises ou até os trabalhos que você pode realizar para aumentar o seu próprio valor de mercado como colaborador ou um fundador de uma startup. Eu queria agradecer essa participação aqui com o Gustavo, com a Renata nesse episódio. Eu fico muito contente de poder trazer essa metodologia, explicar sobre esse método. Eu sei que é só o início e existe muito conteúdo bom dentro do livro para as pessoas buscarem, e nós vamos também disponibilizar uma planilha, um material que vai ajudar vocês a executarem tudo isso. E é uma grande alegria poder ajudar os empresários e as sociedades no Brasil. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Renato. E quem quiser saber mais sobre as consultorias que eu realizo ou sobre a própria Wix, que é a nossa Fintech Travel de benefícios para empresas, vocês podem me encontrar tanto no LinkedIn, no Instagram, como Pedro Muschitz, M-U-S-C-H-I-T-Z, também pelo WhatsApp, DDD 41 998 22 0727, e vocês fiquem com liberdade de me chamar, tirar dúvidas sobre startups, sobre sociedade, sobre gestão, sobre negócio. Estou à total disposição para fomentar o empreendedorismo aí no Brasil. E o Resumo Cast de hoje fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar nesse episódio. E se você ficou com dúvidas sobre o método Slicing Pie, visite resumocast.com.br/dividir o bolo. O link está na descrição desse episódio. Lá você vai poder ingressar em um grupo gratuito de empreendedores que irão debater esse livro. E nós iremos também, lá nesse grupo, compartilhar uma planilha que o Pedro Muschitz e a equipe dele prepararam para que você possa fazer todos os cálculos de equity e divisão justa de negócios dentro de uma startup ou um negócio que está em andamento ou iniciando. Então vai lá em resumocast.com.br/dividir o bolo. Grande abraço e eu te vejo semana que vem com mais um livro para empreendedores aqui no Resumo Cast.